Diz aí, gracioso! Diz aí, gracioso e graciosa, tudo bem com Seja vocês? bem-vindos a mais um Chaco Devocional, Escolhas. Chaco Escolhas. Isso aí, é nóis. Chaco Escolhas, devocional, tudo a mesma coisa aqui pra nós. Isso mesmo, faz parte. Deus abençoe sua vida e que você possa ser alimentado pela palavra logo pela manhã. Decida perdoar. Eita, assunto poderoso. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Muitas vezes nos associamos ao que é errado e isso rouba de nós o relacionamento com Deus, fazendo que nos sintamos distantes, culpados e até mesmo indignos do amor dele. Tudo o que você precisa é pedir perdão e retornar o seu relacionamento com o Pai. Esse é um grande desafio do ser humano na geração de hoje. É você ter consciência que Deus já nos perdoou, independentemente do que você faça ou deixar de fazer. Ele já te perdoou. Muitas das vezes nós temos aquele sentimento de que o mesmo sentimento que nós temos, Deus tem também, não é assim. Deus, ele é Deus, nós somos nós, entende? Então, assim, Deus, ele já te perdoou várias vezes, ele vai continuar te perdoando. Deus, ele está sempre disposto a te perdoar, entende? Nós com os nossos sentimentos humanos, seres humanos, não, falhos, cheios de defeitos, às vezes é difícil a gente perdoar um ao outro todas as vezes, né? Ah, eu vou ter que perdoar fulano na mesma coisa de novo. E não é assim que Deus pensa. Quantas vezes for necessário te perdoar, Deus vai te perdoar, entende? Só que você precisa estar disposto a se redimir, a pedir perdão, a se arrepender do que você fez, entende? É porque, assim, existem 5 níveis do perdão. O primeiro perdão é aquele que você demora tanto que quando você decide perdoar, a pessoa já morreu, já foi para a glória. O quarto nível é quando você carrega anos e anos a pessoa e depois, lá quase no fim da vida, você vai lá e decide perdoar a pessoa. Outro nível é quando você passa anos ou meses e aí você decide perdoar. Outro nível, que esse aqui é um nível que é o desejo de quase todos. É um nível que é o que a pessoa te feriu, te magoou, te chateou. No mesmo dia você nem deixa se pôr o sol sobre aquela situação e você vai lá e perdoa. Mas existe um nível, Loves, um nível que esse aqui, ó, em breve chegarei lá. É aquele nível que você nem deixa cair dentro do seu coração. A pessoa pode falhar, esse é o nível de Deus, é o perdão de Deus. Que Deus, quando você falha, ele já tem consciência que o filho dele foi enviado há 2000 anos atrás para que você fosse perdoado. Então, na sua falha, existe já a graça, o perdão. Isso não significa libertinagem. Isso não significa que, posso fazer tudo errado várias vezes, que Jesus é Deus, vai me perdoar, Jesus vai me perdoar. Não. Isso significa que se você errar, você tem um Deus que te perdoa. Mas as consequências elas vêm, viu? É uma semente. Toda Todos. ferida gera uma semente. Toda mágoa gera uma semente. Todo o abuso gera uma semente. E a semente ela vai ser colhida lá na frente. Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso mesmo. O texto que lemos descreve que devemos nos empenhar em buscar a paz. Ao longo da história, várias nações assinaram acordos de paz, como forma de reatar relações. Contudo, o que se vê é que nem sempre a paz se concretiza. As guerras são noticiadas com grande frequência. Nas relações sociais, seja na família, seja com amigos, seja na vida profissional, quando falamos de perdão e da retomada de um relacionamento, é sabido que se trata de duas coisas diferentes. Perdão é o que você faz como pessoa ofendida, dando o primeiro passo em direção ao processo de restauração. Retomar o relacionamento é o que você faz para voltar a ter graça diante do Pai. Dizer desculpa-me não é suficiente, porque isso pode ser dito de forma mecânica e vazia comparada ao verdadeiro arrependimento. Você precisa aprender a restaurar um relacionamento por meio do arrependimento.
Isso não é apenas dizer sinto muito. Significa ser humilde para dizer eu estava errado. Por favor, me perdoe. Existem dois tipos de perdão, o perdão ativo e o perdão passivo. O perdão ativo é quando alguém te fere, te machuca, você vai lá e perdoa a pessoa. Você libera. Isso é o perdão ativo. Perdão passivo é quando você fere alguém, machuca alguém e você, na hora, vai e pede perdão. E assume sua responsabilidade da sua irresponsabilidade. Aí você vai lá e pede perdão para a pessoa. Então, esse tipo de perdão nós precisamos ter no nosso dia a dia, o ativo e o passivo. O ativo me feriu, Deus abençoe. Nem vai entrar no meu coração, porque não é sobre mim, é sobre você. Ferir, vou ter que ir lá e falar, me perdoa. Me perdoa porque eu te feri, eu te machuquei. Amém? Então, busque isso. Isso não é conquistar do dia para a noite. Você não bate cabeça e acorda, ei, olha, vou perdoar. Entendeu? E também há aquelas situações onde você é ferido, só que a pessoa, ela não pede, ela é difícil de pedir perdão, né? Não tem aquela facilidade, aquela habilidade de pedir perdão. Aí, aquela pessoa que foi ofendida, ela se sente ferida, se sente machucada. E o que ela, muitas vezes, ela vai precisar fazer? É pedir perdão, por mais que ela esteja certa, para que ela não venha carregar aquela pessoa pro resto da vida dela. Entende? No caso meu e do Wilkes, ele é difícil para uma suposição, tá, gente? O Wilkes é difícil para pedir perdão e ele me feriu. E isso desceu pro meu coração, eu fiquei muito ofendida com isso. Então, no meu caso dele, eu preciso pedir perdão para ele, entende? Para que eu não venha carregar ele pro resto da minha vida, entende? Já me carrega como marido, imagina carregar como ofensor. Pois é, gente. Isso é uma coisa que muitas pessoas acabam fazendo, carregando outras, carregando fardo pesado que não precisa ser carregado, entende? Então, muitas das vezes você vai ter que pedir perdão por mais que você esteja certo, somente para você não carregar aquela pessoa. Você quer ver? E é bíblico. Porque vocês acham que quem tá falando aqui é coisa assim, inventou da cabeça dele, da cabeça dela. É bíblico. Sabe quanto tempo que Jesus carregou sua ofensa na cruz? Foi só um dia. No outro dia, à noite mesmo, no outro dia já estava na glória, glorificando o Pai. Tanto é que tem aquele momento de que ele se sente abandonado. Lembra aquela situação? Jesus na cruz, ele fala, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Mas logo depois ele fala assim, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Caraca, acho que é esse tempo onde ele carregou o pecado de todo mundo, ele te perdoou pelos seus pecados, em menos de um minuto ele já estava falando, Pai, olha, você só vai chamar de Pai quando você tem intimidade. Você só vai chamar de Senhor, parece que é muito longe, aquele Senhor, o patrão, difícil acesso. E ele fala, e são momentos únicos no mesmo lugar. Caraca, que revelação. Jesus está ali na cruz, ele olha para Deus e fala assim, Senhor, por que me abandonaste? Alguns minutos depois ele fala, Pai, a ti entrego meu espírito. Uau, que forte. Algo sem intimidade, o Senhor, e algo totalmente com tanta intimidade, tanta intensidade de dizer Pai. Uau. Né? Lindo. Restaurar um relacionamento requer reconstruir a aliança da confiança. O perdão é construído na graça e é incondicional. Já a confiança deve ser reconstruída pelo convívio. Deus o ama e quer voltar a lhe confiar seus maiores tesouros. Ele confia em você. Olha que massa. Isso serve para a vida relacionamental, você com sua família. Não quer dizer, Wilkes, mas eu tenho que perdoar, amanhã ele já tem que estar morando na minha casa. Não, meu filho. Só se você for casado, né? Aí você tem que já perdoar e dormir na mesma cama. Agora, foi um ofensor da sua família, um tio, um pai, né, a sogra, sei lá, te ofendeu. Você não precisa amanhã estar lá lambendo
Ai, meu Deus, pode vir para minha casa. Não, gente. Nós somos seres humanos, temos sentimentos. Existe sim uma conquista da confiança, que é o que Júnior Rostirola comenta aqui sobre perdão. Perdoar não significa que você tem que agora, vou confiar de novo, né? Vou deixar a pessoa entrar na minha casa e tal. Não, vai entrar na sua casa porque você gerou confiança. A gente está falando de relacionamento interpessoal. A gente está falando de relacionamento horizontal, homem e homem. Relacionamento vertical, você e Deus, cara, é no mesmo momento. Ele diz, aquele que se arrepende dos seus pecados, eu não lembro mais. É forte, hein? O relacionamento é restaurado na hora. Mas, com seres humanos, a gente tem essa dificuldade ainda para poder gerar a confiança. A confiança vem com o tempo. Verdade. E algo que o Lucas falou, você, quando pede perdão, você não precisa estar lambendo lá. Gente, as pessoas têm uma dificuldade gigantesca em entender que intimidade é diferente de amor, de amar. Deus, ele nos manda amar o próximo. Amar é uma decisão. Entende? Isso. Mas intimidade é algo que você pode escolher para quem você dá, entende? Então, assim, amor é algo que você precisa fazer, é algo que mandamento. É um mandamento de Deus, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Verdade. Talvez você não tá amando o próximo porque você nem se ama. Verdade. E isso é uma coisa bem que a gente explica em outro vídeo, mas é algo bem mais profundo que isso. Isso. Mas assim, você precisa entender isso. Que amor, você precisa amar todos. Só que intimidade, você que escolhe para quem você dá. Intimidade é algo tão profundo que as pessoas elas podem interferir através da intimidade. Então, cuidado para quem você está dando intimidade. Entende? Então, você precisa escolher as pessoas que você dá intimidade. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas sabe que quando você dá intimidade, você está dando liberdade. E somos seres humanos falhos. Vamos errar. Então, quando você dá intimidade, já vai preparado. Por isso que eu já falei para minha esposa. Desde quando nós nos conhecemos, eu falo isso para qualquer um. Não gere expectativa em mim. Não gere expectativa. Existem dois tipos de expectativa, passiva e a expectativa ativa. A expectativa ativa é quando eu gero expectativa sobre mim em você. A passiva é quando você gera expectativa sobre mim. Então não gere expectativa. A única expectativa, a palavra de Deus diz que nós devemos deixar nossa esperança no Senhor. Não é em pessoas. Mas entenda, isso é um assunto longo para um próximo vídeo. E é algo que quando você se ama, você não coloca. Quando você não se ama, você coloca totalmente a sua confiança no homem. Você coloca todas as suas expectativas nele. Sabe por quê? Porque assim, se eu tenho que perdoar, ele também precisa me perdoar. Então, já tá colocando suas expectativas nele. Entende? Então, quando você se ama, você é capaz de entender que os mesmos erros que eu posso falhar, ele também pode. Entende? Então, eu já não coloco minhas expectativas nele. Minhas expectativas já estão ligadas tudo lá no alto. Nossa. O único que é perfeito. Entende? Quando você se ama, você é capaz de entender tudo isso. Gente, é algo tão profundo de falar com todo esse assunto de amor a si mesmo, entendeu? De se amar a si mesmo. Quando você se ama, você entende mais de Deus, entende? Então é algo muito profundo, a gente vai explicar em outro vídeo. É isso aí. Então assim, qual que é a frase do dia hoje? Comprometa-se a fazer todos os ajustes para que a sua trajetória seja vitoriosa. Júnior Rostirola. Palavra do dia. Palavra-chave: perdoar. Perdoar. Perdoe. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar por vocês. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse devocional. Obrigado por esse momento ímpar, único e exclusivo que estamos tendo, meu Pai, para poder carregar o reino dos céus. Para poder, meu Pai, carregar esse poder ativo dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo. E Ele que nos dá direção para podermos ter um coração perdoável, um coração amoroso, um coração disposto a obedecer, um coração feito para amar. Pai, em nome de Jesus, abençoe
as pessoas que estão, ó Pai, ouvindo essa mensagem. Que elas possam, ó Pai, ser impactadas, que elas possam ser restauradas no nome de Jesus. Que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Tenha um excelente dia. Deus abençoe a sua trajetória. Continue te guardando e te abençoando. Fazemos votos de paz, sucesso e prosperidade na sua jornada. Até a próxima. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar ativado o sininho e compartilhar se fizer sentido para você. Deus abençoe. Tchau. Tchau.